Aula 22, né? Conforme prometido, vou mostrar aí os primeiros exercícios. Tá? Tá aqui o livro de Cropera. Já dei uma breve definição, né, sobre breve, uma breve definição, né, sobre o conceito de radiação. Eu vou mostrar como é que funciona, né, baseado aqui no primeiro exercício. Vamos lá. Só para reforçar, né, aqui é um exercício que vocês observam aí o fenômeno da radiação, mas apenas bidimensional. Tá? E aí aparecem algumas informações como as áreas, né, a área emissora, que é a 1, e as áreas receptoras, que é a 2, a 3 e a 4. E a intensidade, né, convencionada pela letra I maiúscula, que, como disse antes, é independente da distância, independente dos ângulos θ e φ. Tá? Sabe-se que uma pequena superfície com área, A1, igual a 10 elevado a menos 3 metros por segundo, emite de forma difusa, quando fala difusa, para todos os lados. E que, com base em medições da intensidade total, a intensidade total e associada à emissão na direção normal é de 7.000 watts por metro quadrado estéreo radiano. A radiação emitida pela superfície A1 é interceptada por A2, A3 e A4, que possui a mesma área da 1. Aqui, ó, 10 elevado a menos 3 metros quadrados, que distam 0,5 metro da 1 e estão orientadas conforme ilustrado na figura. Então, vocês estão vendo aqui, de A1 para A3, está na sua perpendicular, θ igual a 0. A4, θ igual a π sobre 4, né? Π sobre 4? Isso, π sobre 4, 45 graus. E A1 com A2, π igual a... Não, π. θ igual a π sobre 3, 60 graus. Primeiro, qual é a intensidade associada à emissão em cada uma das três direções? Já estou vendo aqui a resposta do lado direito, como disse, a intensidade I, né? Ela independe da distância e depende do ângulo. Então, vai ser 7.000 watts por metro quadrado estéreo radiano para todos os lados. Aqui, já deu a resposta. Aqui, pela definição de emissor difuso, sabemos que a intensidade da radiação ela é independente da direção. Tá bom. Outra pergunta. Quais são as taxas nas quais a radiação emitida por A1 é interceptada pelas três superfícies? Aí tem a questão da distância e tem a questão do ângulo, né? Que, como falei para vocês, né? O impacto, podemos dizer assim, das superfícies receptoras, né? Vai ser menor à medida que aumenta a distância e vai ser menor à medida que aumenta esse ângulo aqui, né? Vocês estão vendo 60 e 45. E tem que prestar atenção também no ângulo como é que eu vou falar para vocês? O ângulo da superfície receptora em relação à linha tracejada, que é o que representa, né, a radiação emitida. Aí vocês estão vendo aqui, a 3 e a 4, elas estão recebendo a radiação na sua perpendicular. Aqui e aqui. A 2 não, tem um ângulo. Como é que eu faço para calcular esse ângulo? Se traçar uma linha na horizontal, né, formando aí o ângulo reto, 60 graus aqui, 90 graus nesse ângulo simulado, então seria aqui 30 graus em relação à normal da 2. E 60 graus completando aqui. Então isso deve ser levado em consideração também. Então vamos lá. Intensidade normal de emissor difuso com área 1, orientação de três superfícies em relação a 1. Estou vendo aí que é bidimensional, né? Então não tem ângulo φ. E aquilo que eu falei para vocês, as distâncias são as mesmas, 0,5. Então, assim, o A1 está emitido radiação, por exemplo, A3, θ igual a 0, e a 3 está anormal dessa radiação. A A4, o θ igual a 45 graus, mas na sua recepção ela está na sua normal. E a A2 está a 60 graus, só que ela recebe a 30 graus a sua normal. Então é natural que a 2 receba aí uma menor potência. Vocês vão ver nos cálculos daqui a pouco. Mas como é que calculamos essa potência? Se fosse assim tridimensional, né, teria até a conversão, né, o E maiúsculo, né, que é a potência radiativa total, né, dado em watts por metro quadrado. Só que tinha mostrar para vocês, né, todas essas fórmulas aqui, né, por exemplo, d ômega igual a dA sobre R ao quadrado, né, que é
o ângulo sólido. O ômega aqui é o ângulo sólido dado em estéreo-radianos. Então, como é que eu faço o cálculo? Então, aqui, por exemplo, o ômega, né, o ângulo sólido, da superfície 3, que vocês estão vendo aqui. Então, os números, né, correspondidos, né, sempre o primeiro número é o final e o inicial. O 3 é o receptor e o emissor. Então, W de 3 para 1 vai ser igual ao de W4 para 1. Por quê? Porque as áreas emissoras, desculpa, as áreas receptoras de ambas são iguais em tamanho, né, dimensão, e as distâncias são iguais também. Então, assim, ômega é igual a área sobre o quadrado da distância, como vocês estão vendo aqui. É só integrar os dois lados da igualdade. Então, ômega é igual a área sobre o quadrado da distância, que é dado em R. Aí é só calcular. 10 elevado a menos 3 metros quadrados, dividido pelo quadrado da distância, 0,5 metros, vai dar igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3 estéreo radiano. De novo, como é exercício bidimensional, né, então não tem o φ. Só que aquilo que eu tinha comentado com vocês, né, que no caso da superfície A2, ela não está inclinada, né, a superfície A2 não está anormal dessa linha tracejada, ela está num certo ângulo. Então, por isso que é importante o quê? Usa-se a mesma fórmula, né, do cálculo acima, você coloca aqui cosseno de θ2. Tá? Porque à medida que vai aumentando o ângulo em relação a essa linha tracejada, ela vai diminuindo esse ângulo sólido, tendo como consequência na prática, né, uma diminuição do impacto, né, ela recebe menos radiação. Então está aqui o cálculo, A2 sobre R2 vezes cosseno de θ2, o cosseno de θ2 é 30, né, que isto é, 30 graus em relação ao normal da 2, né, uma linha que seria perpendicular a 2. Por que eu sei que é 30 graus? Porque aqui, de novo, traço uma linha horizontal, formando um ângulo reto. 60 graus, esse ângulo reto seria 90, obviamente, então o restante aqui é 30, né? Soma dos três ângulos internos de um triângulo, vou ter que dar 180 graus. Então, o ômega de 2 para 1 vai dar 3,46 vezes 10 a menos 3 estéreo radiano. E o cálculo da potência total, né, é que é minúsculo igual à intensidade, que é igual, independente do lado, né, que é a primeira pergunta, vezes A1, que é a área emissora, vezes cosseno de θ1. O que seria θ1? O que vocês estão vendo aqui é o ângulo da radiação em relação ao seu emissor. Ao seu emissor, que é 60 graus ou 45. O θ2 é em relação ao seu receptor, que no caso A3, o θ2 é igual a zero, o A4 é igual a zero também, e o A2 aqui o θ2 seria 30 graus. Então, para ser mais didático, eu até poderia ter colocado aqui, né, no primeiro cálculo, A3 vezes cosseno de θ. Cosseno de θ, cosseno de zero, mas cosseno de zero é igual a 1. Tanto para a área A3 quanto também para a área A4. Voltando aqui ao cálculo da potência, e vezes área, vezes cosseno de θ1, que é o ângulo em relação aí ao emissor, vezes o ômega, né, que é o ângulo sólido. E aí é só substituir o I, é igual, independente da distância, independente do tamanho da área do receptor, né, do ângulo, né, porque a medida é em watts por metro quadrado é estéreo radiano. Vezes a área, que nesse exercício é a mesma, né, da área A2, A3 e A4 são as mesmas. O que difere é o ângulo emissor, né? O A3 é 0 grau, então cosseno de 0 é igual a 1. Ângulo em relação a 2, cosseno de 60 é igual a 1 meio, 0,5. E cosseno de 45 graus em relação a 4, cosseno de 45 graus, se não me engano, é raiz de 2 sobre 2. Multiplicado, né, pelos ângulos sólidos que eu tinha calculado anteriormente, vocês vão ver aqui os resultados, vocês vão ver que a potência, a área que vai receber uma potência radiativa é justamente a área 3. Por quê? Porque lá é aquela situação da criança tá bem em frente à TV, normal a sua tela, a tela da TV. Eu não sei se pelo menos a minha mãe, né, meus pais na minha época diziam, ficar na TV, ficar assistindo
televisão bem perto faz mal aos olhos. Né? Na época lá dos tubos catódicos. Agora a TV LED já não sei como é que seriam os pais de hoje, se eles têm essa mesma convenção dos pais antigamente. A tecnologia é outra. Enfim, desculpa, eu não sei dizer se a tal da emissão da radiação é maior ou menor. Né? Mas enfim. Marca naquele princípio lá do caixa eletrônico que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Então, é um exercício bem simples, tá? Que é só para, assim, uma forma de radiação bidimensional. Bom, outro aqui. O que vocês estão vendo? O espectro da radiação aí desse exemplo que vai de 0 a 25 graus, vocês estão vendo aí que é um desenho bem simples, né? Dá para ver que é um trapézio perfeito, né? Na prática a gente sabe que as curvas são muito mais irregulares, mas vamos simplificar aí por um trapézio. O que vocês podem ver? O espectro da radiação é entre 0 e 25 e a potência de irradiação, aquela irradiação espectral, isto é, potência dependendo do comprimento de onda, vocês estão vendo aqui, G maiúsculo, lambda. Lambda relacionado ao comprimento de onda, que a medida é watts por metro quadrado, micrômetro. Não está levando em consideração o ângulo θ e o ângulo φ, então não vamos abordar os ângulos, né? Aqui é o seguinte, como é que eu faço, por exemplo, para calcular a área interna do trapézio? É só multiplicar um pelo outro. É multiplicar a unidade do eixo y, watts por metro quadrado micrômetro pela unidade do comprimento micrômetro, vai dar watts por metro quadrado. Que é a potência que aquela superfície recebe de irradiação. E como é que eu calculo essa potência total? Área do trapézio. Base maior mais base menor, entre parênteses, né, vezes a altura, sobre 2. Ou calcular a área dos dois triângulos e depois calcular a área do retângulo. Bom, já falei, né? Qual o valor da irradiação total? É a área desse trapézio. Mas como é que eu convenciono assim, de uma forma mais formal, né? Aqui começa com uma integral simples. Por que não tem uma integral tripla? Porque não leva em consideração o θ e o ângulo φ. Não leva isso em consideração. Então, apenas uma integral simples, né, com limites de integração, que é o comprimento de onda. Eu coloquei aqui entre 0 a infinito, só que na prática vai ser apenas entre 0 e 25 micrômetros. E esta irradiação, neste exemplo, é o quê? Vocês estão vendo que há um crescimento da potência entre 0 e 5, depois uma estabilização entre 5 e 20, e depois uma queda de 20 a 25. E depois de 25 é infinito, como não está no gráfico, então a gente convenciona que é igual a zero. É por isso que aqui foi dividido em 4 partes. Parte triângulo crescente, retângulo, triângulo decrescente e zero. De 25 é infinito. Esta integral aqui vai ser igual a zero. Por quê? Porque estão vendo aqui que o G lambda, né, é uma constante. Né? Quer dizer, constante não, falei besteira. Porque essa primeira parcela de 0 a 5 ela é variável, né? Vai de 0 a 1000. Então, varia o comprimento de onda, varia o G. Depois de 5 a 20, ela é constante. De 20 a 25 varia, e de 25 a infinito é constante, que é igual a zero. Aí, de novo, como é que eu calculo? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só calcular a área. O que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Base, 5 menos 0, 5. Altura, 1000 vezes 1000 menos 0, 1000, né? Então é 5 vezes 1000 dividido por 2. Do retângulo, 20 menos 5, 15. 15 vezes 1000, 15.000. E assim vai. Deu um total 20.000 watts por metro quadrado. Prestar muita atenção porque nós vemos muitas curvas, não apenas da potência radiativa ou irradiativa, mas daqui a pouco falar com mais detalhes sobre transmissão, transmissividade, absortividade, absorção, ou emissividade, emissão, ou refletividade, reflexão, que vai ter muitas dessas curvas assim, que simplesmente é só calcular a área da curva. Bom, vocês vão ver isso daqui a pouco. Radiosidade, a gente já tinha comentado no vídeo anterior. E antes de falar desse absortividade, emissividade, transmissividade, refletividade, vamos falar de corpo negro. O que é o corpo negro? É uma suposta superfície, né, que a partir dela
Efetuado diversos cálculos, como falei em vídeos anteriores, que a maior parte dos exercícios toma como referência o Sol como fonte de radiação. Como ninguém foi até a superfície do Sol para medir a temperatura da superfície do Sol, como ela varia muito, né, a temperatura, né, de acordo com os fenômenos lá do Sol, convencionou-se que usar uma temperatura de 5.700 Kelvin se ela for um corpo negro. Então, assim, é definição de cálculo. Então, é como se fosse uma superfície perfeita. Mas não existe nenhuma superfície que é um corpo negro. Pode até aproximar, mas não existe. Então, vamos lá. Até que é a convenção, né? Um corpo negro absorve toda a radiação incidente, independente do seu comprimento de onda e de sua direção. Absorve toda a radiação incidente. Então, absortividade igual a 1. Lembra que eu falei? Que a unidade vai de 0 a 1. Independente do seu comprimento de onda e sua direção. Então, quando falo independente do seu comprimento de onda, espectro de 0 a infinito, absorção igual a 1, máximo. E de sua direção, de 0 até 90 graus π, π não, θ, e de 0 a 2π, o ângulo φ, que é o azimuth, o θ é zênite e o φ é o azimuth. Para uma dada temperatura e comprimento de onda, nenhuma superfície pode emitir mais energia que o corpo negro. Embora a radiação emitida por o corpo negro seja em função do comprimento de onda e da temperatura, ela é independente da direção. Isto é, o corpo negro é um emissor difuso. Quando fala emissor difuso, vai para todos os lados. Tá? Então, por exemplo, vamos supor neste exemplo aqui que há uma emissão, né, de uma radiação dentro de uma cavidade. Um furo extremamente pequeno, elemento infinitesimal de área. Emite uma radiação e ela vai sendo ricocheteada para todos os lados, né? Quanto menor o buraco, mais difícil é dessa radiação sair. É que nem, por exemplo, você está tomando cerveja tal, e você coloca uma pedra lá dentro. Você consegue tirar ela? Quanto maior a pedra, mais difícil a pedra sai. Lá, o próprio lacre da latinha também. Você coloca lá, tem que ficar chacoalhando para tirar. Então é isso. Então, quanto menor o furo, maior a dificuldade dela sair. Então, essa cavidade, né, neste conceito, é considerado como corpo negro. Tá? Por quê? Porque ela absorveu essa radiação. Aqui, emissão difusa a partir de uma abertura, se for o caso. Né? O que é termo difuso? Vai para todos os lados. E aqui, radiação difusa de superfície interiores. Ela fica, como ela é ricocheteada para todos os lados, não sai, então ela fica aí para sempre. Tá? E essa curva aqui, eu tinha mostrado na minha apresentação, naqueles slides, né? Que curva é essa? Ele chama de curva de distribuição de Wien. Né? Não sei se Wien deve ser o nome de alguém aí, o sobrenome de alguém. Né? Curiosidade, Wien também é como chamar de alemão a capital da Áustria, que é Viena. E essa curva é uma distribuição de Gauss, né, que tem um ponto máximo, e depois desse ponto máximo ela está em queda livre. E essas curvas aqui, elas representam o comportamento de um corpo negro a uma determinada temperatura. É que vocês podem ver que à medida que a temperatura aumenta, maior é o poder emissivo espectral, que é watts por metro quadrado, micrômetro, né? Que multiplicado com o comprimento de onda vai dar a potência total, que é watts por metro quadrado, que de novo é a área embaixo da curva. Então, que ela vai desde o poder emissivo espectral tendendo a zero, né, valores muito pequenos, até valores muito grandes, vocês estão vendo aí, uma escala, né, que não é linear nem no eixo X, nem no eixo Y, nem no eixo X. Tá bom? Então, à medida que aumenta a temperatura, a curva sobe, aumenta, e esse pico, né, esse ponto máximo, quanto maior a temperatura, esse ponto máximo está mais tendendo à esquerda. A comprimentos de onda menores. Onde eu quero chegar? Desculpa, até falei 5.700 Kelvin. Peço desculpa, é 5.800 Kelvin, que é a temperatura. 5.800 Kelvin é um corpo negro, que seria a temperatura da superfície solar. Isso é mais para fins de cálculo, por exemplo, de aquecedor solar, de água para o banho, por exemplo. Desculpa, eu falei 5.700, vou corrigir, 5.800. Então, a 5.800 Kelvin
o ponto máximo ela está no espectro visível olho nu, entre 0,4 e 0,7 micrômetro. Então, aqui, o que acontece? Boa parte da potência radiativa do Sol, boa parte dela, está justamente na região visível olho nu, e podemos dizer que a maior potência está naquele espectro que a gente vê, né, responsável pelas diversas cores. Tá? Então, assim, batendo olho, talvez na região visível olho nu, talvez aí uns 10% de toda a potência, ou uns 10, 20% talvez. Tá? Dá para fazer o cálculo? Dá. Daqui a pouco vocês vão ver. E aí vocês estão vendo o número. Comprimento de onda, aqui está lambda máximo, que na verdade seria o comprimento de onda, a qual a potência máxima, vezes a sua temperatura, que vai dar 2.898 micrômetro Kelvin. Que é isso? Se você multiplicar aqui, por exemplo, o comprimento de onda, desculpa, eu não sei de cabeça, mas vamos supor que seja 0,48. Então, pega aqui 0,48 micrômetro multiplicado pela determinada temperatura, vamos supor 5.800 Kelvin, vai dar 2.898 micrômetro Kelvin. E se pegar, por exemplo, aqui 50 Kelvin multiplicado por quase 60 micrômetros, vai dar também 2.898. Então, o valor padrão. Por que valor padrão? Que vocês estão vendo aqui, à medida que aumenta a temperatura, diminui o comprimento de onda. Tá? Então, isso aí é um corpo negro, é sempre essa curva perfeita, linda, maravilhosa. Só que a gente sabe que na prática é uma curva toda irregular, que tende a ter que pode entender esse formato. Então, por exemplo, a radiação solar, ela sai da superfície solar teoricamente neste perfil. Só que com a influência de partículas do espaço, mas aí do espaço é algo desprezível, mas especialmente partículas da atmosfera, ele vai ter o quê? Uma queda pontual desse poder emissivo espectral, maior em alguns comprimentos de onda, menores em outros. Por quê? Porque depende muito da composição da atmosfera. Então, por exemplo, o gás O2, oxigênio, ela vai fluir em alguns comprimentos de onda, vai fluir mais em alguns comprimentos de onda e menos em outras, ao passo que o ozônio também vai fluir mais em determinados comprimentos de onda e menos que outras. E aí a radiação que vai alcançar a superfície terrestre ou hidrosfera, né, no caso oceanos, corpos d'água, etc., vai ser algo parecido com, já não vou lembrar mais, algo como isso aqui, ó, superfície real. Claro que é muito mais difícil de calcular, né, a potência que está aqui, né? Mas essa curva toda irregular, aí você pode converter essa curva em vários triângulos. Até mesmo aqui, converter essa curva aqui em um trapézio, para ter assim, o máximo de precisão possível, né, da área que está embaixo dessa curva. Se fosse no corpo negro, poderia pegar aqui um triângulo, formar um retângulo, depois formatar um outro triângulo. É mais simples. Agora aqui não, são várias figuras geométricas que você deve desenhar, e claro que vai demorar muito mais para efetuar o cálculo. Tá? Olha, gente, eu vou mostrar de novo. Eu já tinha mostrado essa curva toda irregular nos slides. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Então tem aqui, ó, a emissão solar, né? De alguma forma, né, já fizeram aqui uma curva que já não é um corpo negro. O corpo negro é aquela curva perfeita, né, sem vales. Aqui já tem umas irregularidades. Provavelmente devido à presença de elementos do espaço, né, mas é coisa muito pequena. Agora, algo relevante é isso aqui, a energia na superfície da Terra. Estão vendo aqui que é menor, lógico, né, porque uma parcela significativa da radiação ela foi absorvida, ela foi refletida pelas partículas da atmosfera e chega aqui na superfície da Terra assim, dessa forma. Vocês estão vendo aqui os vales, né, devido à presença de partículas, né, que ocasionam, né, essa queda abrupta, né, e dependendo do comprimento de onda, vocês estão vendo aqui ozônio, água, CO2, enfim. Né? E só para reforçar, né, no caso aqui, é aqui chama de radiância, né, que no livro usa outro termo, que é poder emissivo espectral.
E no caso da absorção da clorofila, essa linha verde aqui, ela só consegue absorver uma pequena parcela dessa irradiância. Tá? Aí, como eu até falei em vídeos anteriores, que é uma sugestão, que eu não sei se existe linha de pesquisa, né, na agronomia e que permite aí aumentar nesta capacidade de absorção da clorofila, né, para aumentar aí a produtividade. Não sei. Eu nem sei se isso é possível, porque até uma matéria que eu dou aula Novas Tecnologias, que eu até mostrei lá, a eficiência da fotossíntese de meio a 2%. Um dos motivos desse valor tão baixo é porque ele pega apenas uma pequena parte da irradiância total do Sol, que chega na superfície terrestre. Tá? Enfim, aquela hora eu estava falando, né? Até me enganei e falei, deve ser entre 10% e 20%. Aqui, ó, espectro visível lunar responsável por 44,7% de toda a potência radiativa que chega na superfície. Né? Que eu falo 44,7% em relação ao todo espectro que chega, que alcança a superfície terrestre. Aí você soma esses valores aqui, né? Bom, tem que dar 100%. Tá? Voltando ao livro. Então, gente, o corpo negro é um elemento apenas teórico. É uma superfície apenas teórica. Às vezes é para facilitar os cálculos, às vezes ter uma superfície, um exercício não informa, não dá dados mais detalhados, então às vezes coloca, ela convenciona-se como corpo negro, e aí fica mais fácil efetuar os cálculos, mas sempre tomando como referência essa curva aqui, que é uma distribuição de Gauss. Tá? Vocês vão ver nos exercícios resolvidos daqui a pouco. Que mais? É possível, por exemplo, da mesma forma que vocês viram lá no slide agora, né? 44,7% da potência é no espectro visível nu. Como é que fez esse cálculo? É possível. Tá? Considerando aí, né, que toda a área embaixo da curva seja 100%. Isso é possível. Então, existe aí uma forma de calcular, né? Inclusive tem o tal do conceito do fator F. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Vocês vão usar muito essa tabela aqui. O que tem nessa tabela? A primeira coluna é o produto comprimento de onda e temperatura. Ah, mas por que eu preciso disso? Porque vocês vão ver aqui essas curvas aqui, por exemplo, esta curva aqui, 5.800 Kelvin. No ponto máximo, 2.898 micrometros Kelvin. Como qualquer ponto máximo de qualquer curva. Qualquer ponto nesta curva, antes dela, vai dar esse produto inferior a 2.898 micrometros Kelvin. Porque o 5.800 Kelvin aqui neste exemplo, ela vai se manter, mas o comprimento de onda antes dela vai ser menor. Então, por exemplo, lambda vezes temperatura igual a zero. Onde é que é igual a zero? Quando o comprimento de onda for igual a zero, né? Isso, quando o comprimento de onda for igual a zero. No começo, é isso mesmo. Quando o comprimento de onda for igual a zero, então zero vezes temperatura vai dar zero. Tá? Então vai zero, aí vai expandindo 1.000, 2.000, até chegar aqui, 2.898, depois 3.000, 4.000, 5.000 e assim por diante. O que é isso? É o produto do comprimento de onda, eixo X, com a temperatura de cada uma das curvas. Essa é a primeira coluna da tabela 12.1. F é um fator de proporcionalidade, vai de 0 a 1. Então, o que quer dizer com isso? Vamos supor que eu quero medir a porcentagem da potência do poder emissivo espectral e radiância, que eu mostrei para vocês lá nos slides, né? Quantos por cento de toda a potência que está abaixo dessa curva, ela está apenas abaixo de 0,4 micrômetro, da faixa que vai de 0 até o fim da radiação ultravioleta. Né? Então, assim, nessa região de cor branca, quantos por cento? Nessa região visível nu, quantos por cento? E depois visível nu, quantos por cento? Que eu mostrei lá nos slides lá que não no corpo negro, mas uma curva real, aqui na região visível nu, estava dando 44%. E como é que faz o cálculo disso? Fator F. Então, a cada produto, comprimento de onda versus temperatura, tem lá o fator F.
Então, por exemplo, comprimento de onda igual a zero. No comecinho, o fator F vai ser igual a zero. No final, quando essa curva encostar, isso lá no comprimento de onda igual a infinito, o fator F vai ser igual a 1. Então, o valor que vai de 0 a 1. Então, quando o fator for igual a 1, né, representa toda a área abaixo da curva. Então, o fator F seria o quê? Indicativo de porcentagem, né, de proporcionalidade. Por exemplo, quantos por cento de toda a potência representada abaixo desta curva está pegando apenas esse lado. Aqui, no caso, o lado esquerdo. Aí vocês estão vendo aqui nessa curva que ele é crescente, no momento ele tem um crescimento abrupto, depois um crescimento mais suave até se estabilizar. Aonde? Comprimento de onda infinito. Então, tem lá o produto do comprimento de onda e temperatura, 200, 400, 600, tem o seu respectivo fator F. Agora, desculpa, essa terceira coluna é um valor até estranho, né? Que é o quê? Intensidade, letra I, CN, corpo negro. Se for pegar um livro em inglês, aparece, acho que é apenas letra B. Acho que é apenas letra B de... Não, de Black, Dark, Bari, não sei. Tá? Toma muito cuidado com os subscritos, tá? No caso de livros em português do Icropéria, é CN, corpo negro. E tua intensidade, tá? Que é cuja unidade é watts por metro quadrado estéreo radiano, e um determinado comprimento de onda de um corpo negro. Então, esses valores aqui da terceira coluna é o quê? É a divisão entre o I dividido pelo coeficiente de Stefan-Boltzmann, que é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin elevado à quarta potência, vezes a temperatura elevada à quinta potência, sempre temperaturas em Kelvin. Então, isso aqui, de novo, a intensidade sobre Stefan-Boltzmann vezes temperatura quinta potência. É por isso que está dando valores tão baixos. Para que serve isso aqui? Vocês obter esses valores aqui para, no final das contas, obter o I. Então, às vezes, no exercício pergunta, qual é o I? Qual é a intensidade? Qual é a intensidade naquele ponto, naquele comprimento de onda? Vamos supor, pega o valor 0,49 vezes 10 a menos 13. Né? Igual a intensidade sobre Stefan-Boltzmann, temperatura elevada à quinta potência. Aí vocês estão vendo que no começo ele é crescente, vai de 10 a menos, o número multiplicado por 10 elevado a menos 27, né? Praticamente zero. Aí vai até um certo ponto, vai até aqui, justamente no 2.898 micrometros Kelvin, né? Aí chega aqui, essa fração atinge o seu valor máximo, 0,722 vezes 10 a menos 4. Aí depois ela vai cair de novo. É que nem a curva de Gauss mesmo, aquela de radiância. Isso aqui. Ela sobe, depois sobe, depois cresce. Sobe, depois cai. Então, o comportamento dessa fração aqui é igual a da curva lá de radiância, né? Ou que chama aqui, né, de poder emissivo espectral. Até peço desculpa aqui, toda hora eu leio, porque cada referência dá um nome. Né? Mas a unidade é a mesma. Watts por metro quadrado, micrômetro. Então, vocês estão vendo aqui, começa um valor tendendo a zero, até chegar a um valor máximo, que é 0,722 vezes 10 a menos 4, depois ela cai até chegar no final da curva, quando ela voltar a encontrar com potência irradiância igual a zero, ela vai tender a zero. Vocês estão vendo aqui, está diminuindo de novo, até chegar aí a menos 8, no exemplo desta tabela. E aqui, o que é? É uma equação que é uma fração, né? Intensidade no corpo negro sobre, quer dizer, intensidade, né, do corpo negro num determinado comprimento de onda sobre a intensidade daquele corpo negro quando o valor lá, né, quando naquele comprimento de onda cuja potência máxima, que é 2.898 micrometros Kelvin. Então, a partir daqui, né, ela cresce, tende a 1, depois ela cai. Então, tem 4 colunas. Uma que é o produto do comprimento de onda e temperatura, e outro fator F, que vai de 0 a 1. Aí vocês veem aqui que no começo ela cresce rápido, depois ela cai. O terceiro, essa equação aqui, I sobre
Stafford Boltzmann vezes a temperatura quinta potência, e o outro que é, o cálculo da intensidade no determinado comprimento de onda sobre a intensidade naquele ponto onde a irradiância é máxima. Por isso que aqui, ó, 2.898, né, um igual ao outro, por isso que essa fração vai dar igual a 1. E vai dar igual a 0 nos extremos, no começo e no final. Vocês vão usar muito essa tabela. Tá? Então, parte aí para o terceiro exercício. Considere o grande recinto isotérmico. Tá? Quando eu falo isotérmico, mesma temperatura. Que é mantido uma temperatura uniforme de 2000 Kelvin. Aí quando eu falo recinto, né, é um local, como esse aqui, né, que é o conceito de corpo negro. Lugar fechado, né? Aqui, ó, a superfície 2000 Kelvin, às vezes vocês vêem os pontinhos do lado de fora, né, representando que é um corpo totalmente isolado termicamente, né? Não tem condução nem convecção, é só radiação. Calcule o poder emissivo da radiação que emerge de uma pequena abertura na superfície do recinto. Eu falei, né, que quanto menor o buraco, né, mais difícil sair a radiação, né, então considera como corpo negro, então quanto que consegue sair nesse orifício? É a história lá da pedrinha ou do lacre, né, na latinha de cerveja, você coloca o lacre lá e depois de tirar é um parto, né? É difícil. Mas vamos lá. Primeiro, calcule o poder emissivo da radiação que emerge de uma pequena abertura na superfície do recinto. Só pela forma como foi escrita, né, dá para convencionar que é um corpo negro. Qual o comprimento de onda lambda1 abaixo do qual estão concentrados 10% da sua emissão? A 2000 Kelvin. Qual o comprimento de onda lambda2 acima do qual estão concentrados 10% da emissão? Então, primeiro, lambda1 vai de 0 a 10%. Então, lambda1 é quando aquela área abaixo da curva, né, é 10% de toda a área dessa curva. E aqui, comprimento de onda lambda2 acima do qual estão concentrados 10% da emissão, é no finalzinho, quando pega lá dos 90% até 100%. Tá? Então, aqui, falando de fator F, então, assim, comprimento de onda igual a zero, fator F igual a zero. E aqui, lambda1, aquele ponto, o fator F vai ser igual a 0,1. E se for lambda2 acima do qual estou concentrado 10% da emissão, então vai do fator F igual a 0,9 até o fator F igual a 1. Bom, o que eu falei aqui, ó, 10% no começo, 10% no final, então o restante 80% nesse caso aqui. Vamos lá, como é que faz o cálculo? Primeiro, poder emissivo da radiação que emerge de uma pequena abertura na superfície do recinto. Pequena abertura, então, considera-se como corpo negro. Qual é a fórmula do corpo negro? É que eu não falei, né? Que eu deixei de propósito para falar só agora. Emissividade igual a Stafford Boltzmann, temperatura elevada à quarta potência. É mais ou menos, vocês viram aí no capítulo 1, né? Que é radiação, é mais ou menos essa fórmula aqui. 5,67 vezes 10 a menos 8 vezes 2.000 Kelvin elevado à quarta. Aí dá esse valor aqui, 9,07 vezes 10 a quinta potência watts por metro quadrado, igual a 907.000 watts por metro quadrado. Tá? Um valor assim até coerente, né? Porque a superfície possui uma temperatura extremamente alta. Agora, qual é a segunda questão? Qual é o lambda1? É o comprimento de onda para qual, do começo até ela, faz aí uma área de 10% em relação à área total embaixo da curva. Então você vai lá na tabela. Estão vendo aqui a coluna 2? Fator F igual a 0,1, que é 10%. Aí vocês vão ver aqui o valor, né, da primeira coluna em torno de 2.200 micrometro Kelvin. Vocês estão vendo aqui, né, um valor tão próximo a 0,1, então nem precisa fazer interpolação. Tem algumas situações que vocês vão precisar sim fazer interpolação, mas vai pelo bom senso. Então, pegar o valor aqui, 2.200 micrometro Kelvin, que eu falei, né, que é o produto do comprimento de onda e temperatura. Qual é a temperatura da superfície no exercício?
2000 Kelvin, né? Então, pega 2000 Kelvin vezes lambda 1 igual a 2200. O estagiário colocou um valor mais preciso, 2195. Então, dessa forma, lambda 1 igual a 1,1. Então, do comprimento de onda 0 até 1,1 micrômetro numa superfície de 2000 Kelvin, já tem aí 10% da irradiância total. 10%. Agora, o lambda 2, aqui, ó, melhor ver pelo desenho, né? Lambda 1 está aqui. E o lambda 2, do lambda 2 até comprimento de onda infinito, também tem 10 mais 10%. O comprimento de onda igual a infinito corresponde ao fator F igual a 1. E o lambda 2, fator F igual a 0,9. Então, como é que faz o cálculo? Você pega aqui o fator, né, de lambda 2 a infinito, que é igual a 0,1, 1 menos o fator de 0 a lambda 2. Porque de 0 a lambda 2 é 0,9. O que é 0,9? Do 0 até o lambda 2, é 90%, 0,9. Então, vocês vão lá na tabela, procurar aqui o fator F igual a 0,9. Segunda coluna. Vai dar um valor próximo a 9.500. 9.500 é 0,903. Ah, quantas casas decimais eu uso aqui? Aqui tem 6, mas para fim de cálculo, 3 casas decimais é o suficiente. E dependendo da situação, não precisa interpolar, vocês podem até estimar, tá? É um valor aproximado aí só para andar mais rápido na prova. Tá? Não precisa dar valor muito preciso, não. Usa 3 casas decimais, está de bom tamanho. Então aqui, gente, o valor lambda vezes comprimento de onda deu próximo a 9.500, talvez uns 9.450. Vamos ver o valor que o estagiário deu. O estagiário que faz serviço para mim. Já me perdi aqui. Aqui, ó, 9.382 micrômetros Kelvin. Então pega lá a temperatura da superfície, que é 2.000 Kelvin, vezes lambda 2, vai ter que dar igual a 9.382 micrômetros Kelvin. Então, o comprimento de onda lambda 2 vai ser igual a 4,69 micrômetros. Tá? E o lambda máximo é só pegar lambda vezes temperatura igual a 2.298 micrômetros Kelvin, pela lei de Wien, joga aqui no T 2.000 Kelvin, aí faz o cálculo, vai dar lambda máxima igual a 1,45 micrômetros, que é o quê? Representa o pico dessa curva. Tá? Que mais? Determine o poder emissivo espectral máximo e o comprimento de onda ao qual essa emissão ocorre. Poder emissivo espectral máximo. Então, poder emissivo espectral máximo ocorre aonde? Nesse produto aqui, lambda máximo vezes temperatura igual a 2.298 micrômetros Kelvin, que o lambda máximo nesta curva aqui é igual a 1,45 micrômetros. E o seu poder espectral máximo, ele está onde? Esse está até manchado aqui. É 0,722318 vezes 10 a menos 4. Até o estagiário simplificou, 0,722. Então, ele está perguntando qual é a intensidade no ponto a curva está no seu ponto máximo. Está no seu ponto máximo, com comprimento de onda igual a 1,45 micrômetros. De novo, 0,722 vezes 10 a menos 4, Stefan Boltzmann T elevado à quinta potência, está correspondendo a essa região aqui manchada, né? Que é aquele ponto lá no máximo da sua curva. Aí o que acontece? É só substituir, porque a pergunta é, quer dizer, pergunta, né? A pergunta é potência total, né? Deixa eu ver aqui. Isso, poder emissivo espectral máximo e o comprimento de onda na qual a sua emissão ocorre. Então, calcula o I,
I é igual a 0,722 vezes 10 a menos 4 Stefan-Boltzmann, que é uma constante, né? 5,67 vezes 10 a menos 8 vezes temperatura na sua quinta potência, que é a temperatura da superfície, que é 2000 Kelvin. Calculando tudo isso, a intensidade vai ser igual a 1,31 vezes 10 a quinta potência watts por metro quadrado, estéreo radiano micrometro. Por quê? É intensidade naquele comprimento de onda, levando em consideração ângulo θ e ângulo φ, por isso tem estéreo radiano. Como ele é corpo negro, ele é uma emissão difusa, e tem aquela situação, né, que corpo negro, né, estuda o comprimento de onda de 0 a infinito, ângulo θ de 0 a π sobre 2 e φ de 0 a 2π. Então, é só pegar essa forma. Quando é corpo negro, é só pegar E igual a π vezes I. Calculo I, multiplica por 3,14, a potência naquele comprimento de onda é 4,2 vezes 10 a quinta potência watts por metro quadrado micrometro. Então, esse aqui, essa potência é a potência radiativa naquele comprimento de onda. Qual? Isso. Naquele comprimento de onda, 1,45 micrômetros. Tá? E aí depois pergunta, qual é a irradiação incidente sobre um pequeno objeto localizado no interior do recinto? Objeto qualquer. A irradiação sobre qualquer objeto pequeno no interior do recinto pode ser aproximada como igual à emissão de um corpo negro na temperatura da superfície do recinto. Tá? Então, o que acontece? Vou pegar aqui. Tá? Ai, deu um branco agora. Aqui no caso, né, deixa eu ver de novo, não entendi a pergunta. A irradiação incidente sobre o pequeno objeto localizado no interior do recinto. Nossa, deu um branco agora. Redução do na temperatura. 1,45. Vou fazer o seguinte, deu um branco aqui, eu vou parar esse vídeo, tá? Que aí continua, né, dando desfecho aqui. E aí tem o próximo exercício resolvido, que é 12.4. Isso aqui acho que é mais simples, assusta, mas é bem mais simples. E aí partir lá para os conceitos lá de transmissividade, absortividade, refletividade. Tá? Que tem uns exercícios bem simples também. Eu vou parar aqui por enquanto. Tá? E espera aí até o próximo vídeo. Eu vou descompartilhar.